E qual o peso máximo que o trabalhador pode movimentar? Bom, eu respondo essa pergunta para você aqui nesse vídeo, então acompanha aqui. Mas antes, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, assim toda vez que eu liberar um conteúdo como esse, você vai ser notificado. Essa pergunta do peso máximo, você vai ouvir muito. Você vai ouvir essa pergunta do diretor, da gerência, do próprio trabalhador, do auditor fiscal do trabalho. Todo mundo vai perguntar para você qual é o peso máximo que o trabalhador pode movimentar. Primeiro, um pequeno detalhe, nós não deveríamos chamar de peso, deveríamos chamar de massa, porque toda vez que a gente fala de quilos, nós estamos tratando de massa e não de peso. Mas como sempre ou comumente é falado, e a própria CLT fala em peso, vamos falar aqui de peso também, ainda que não seja o mais adequado. A resposta mais adequada para essa pergunta seria: depende se nós estamos tratando de trabalhadores homens ou mulheres e depende da faixa etária dessa população trabalhadora. Eu explico melhor para você. Nós temos três referências, ou melhor, duas referências melhores e uma referência que você deve esquecer quando nós estamos tratando aqui de manuseio de cargas. A referência que você precisa esquecer, primeiramente, é da CLT, artigo 198, né? Você precisa esquecer do artigo 198 quando se trata de manuseio de cargas, porque o artigo 198 fala que o trabalhador pode movimentar até 60 quilos. Tá? Pensa só, 60 quilos. E ainda a gente vê que por muitas vezes essa referência é utilizada. Por que a CLT se valeu deste número, esses 60 quilos? E aí nós temos que voltar lá em 1943, na década de 40, e entender qual era o contexto econômico daquele período. E naquela época, a indústria cafeeira, ela puxava a economia do Brasil. Literalmente, a indústria cafeeira ela era a grande pujança econômica. Então, estradas estavam sendo abertas por conta dessa indústria, a exportação brasileira estava tendo um alcance bem interessante. Então, pensa só, o legislador, quando foi se estabelecer qual era o peso máximo, ele poderia ter estabelecido algum valor ali, mas ele pensou, poxa, como é que eu vou quebrar, como é que eu vou ir contra uma indústria que está fazendo tão bem economicamente para o Brasil? Esse é o raciocínio. Pensa só, as sacas de café pesam 60 quilos, ou naquela época, ou até então, pesavam 60 quilos. Né? Então, foi uma adequação pensando nesse viés econômico daquela época. Tá? Certo ou errado, foi pensando nisso. Mas para os dias de hoje, ou pensando na nossa situação de hoje, esqueça esse artigo 198. Nós também poderíamos falar do princípio da lei mais benéfica, mas é um assunto para um outro vídeo. Então, esqueça o artigo 198 da CLT. A segunda referência, e essa referência você pode utilizar, é da ACGIH. A ACGIH traz como referência de peso, de limite máximo, de 32 quilos. Tá? Então, você pode estudar a CGH, você pode ver lá o livreto da CGH e você vai ver, tem algumas referências e é bem interessante também de estudar a partir dali. Mas a referência que eu gostaria de trazer como sugestão para você é a norma, é a NBR ISO 11228 na parte 1. E essa NBR ISO, essa ISO, ela não é mais uma NBR, ela é uma ISO hoje. Essa ISO, ela possui algumas diferenciações que ajudam muito. Ela é mais protetiva, vamos dizer assim. Primeiro, ela diferencia homens de mulheres. E ela faz uma relação de faixa etária. Então veja só, bem interessante esses pontos dessa ISO. Tá? E como medidas máximas, ou como massa limite, nós temos o seguinte: homens de 18 a 45 anos podem movimentar até 25 quilos. Homens
com mais de 45 anos movimentam até 20 quilos. Mulheres de 18 a 45 anos movimentam até 20 quilos. E mulheres com mais de 45 anos movimentam até 15 quilos. Aqui nós estamos falando de limites, tá? Não estamos falando de peso adequado ou peso recomendado. Então é bem interessante esses critérios que essa ISO nos traz, né? Para que você possa, quando adentrar um posto de trabalho e alguém pergunta para você qual é o peso máximo que o trabalhador pode movimentar, você pode devolver a pergunta da seguinte forma: são homens ou são mulheres os trabalhadores, as trabalhadoras aqui desse posto? Ah, tem só homens. Perfeito. E qual é a faixa etária? Acima de 45 anos ou abaixo de 45 anos? Ah, tem homens com mais de 45 anos, 45 anos. Então, parte-se de um limite de 20 quilos. Ah, tem homens, mas dentro da faixa etária de 18 a 45 anos. Então, parte-se desse limite de 25 quilos. Ah, nesse posto tem só mulheres e mulheres com mais de 45 anos. Então, o limite cai para 15 quilos. Então, com essa ISO, você tem aqui uma referência bem interessante para subsidiar essa primeira orientação quanto à massa, né? E algo importante que você pode perguntar, mas a NBR não foi cancelada? Sim, a NBR foi cancelada. Porém, nós tínhamos uma NBR e essa NBR era simplesmente ipsis literis da ISO. Era simplesmente a tradução. Ou seja, continua valendo a ISO. Então você pode se valer desta ISO. A ISO continua valendo. O que foi cancelado foi apenas a NBR. Então é a nossa grande referência e a referência que eu dou de sugestão para você quando se tratar de movimentação manual de cargas. Lembrando que ela é ISO e não mais uma NBR ISO, tá? Corrigindo. Se você ficou com alguma dúvida em relação à ISO 11228 parte 1, se você tem alguma pergunta sobre manuseio de cargas ou sobre ergonomia, coloca aqui nos comentários, né? Me procura nas redes sociais que eu estou aqui à tua disposição para ajudar no que diz respeito à ergonomia. Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço!